Boa noite, hein, pessoal? Fico muito feliz vocês abrirem a porta da casa de vocês. E aí, hoje nós vamos conversar um pouquinho, uma super live aí pra vocês, né? E pra gente bater um papo, que eu acho que quanto mais a gente falar desse assunto, menos vai quebrar a parte que emagrecimento é impossível, né? Estar bem, eu não falo magro, mas estar bem com aquele peso que é ideal para você, pelo seu tamanho, pela sua idade, né? E é super importante. Então, quanto mais a gente falar, a gente vai tirando alguns tabus que aí tá colocando como se fosse impossível a gente estar num corpo que seja ideal, né? Que seja saudável. Então, vamos começar falando um pouquinho. Bora começar, né? E eu fiz algumas anotações e sempre quando eu venho fazer uma live para vocês, eu procuro estudar e eu acho muito importante a gente obter dados concretos, né? E eu repassar isso para vocês, que eu acho que a gente consegue repassar de forma com grande qualidade, né? E um esforço assim muito grande que a gente faz para tirar, para quebrar um pouquinho o tabu de que emagrecimento é difícil, de estar num corpo legal é difícil. Então a gente precisa quebrar isso, né? Eu como profissional da área da saúde, como educadora física, gosto muito de estar trazendo sempre coisas para vocês. Oi, boa noite, boa noite. Gosto de trazer assuntos que sejam importantes para vocês passarem uns para os outros, comentarem em casa e a gente vai quebrando alguns tabus que estão por aí, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho hoje como permanecer num corpo que seja ideal. Não vamos falar num corpo magro, mas num corpo que seja ideal. Como você manter, como você faz para conseguir manter esse corpo. Então, nós vamos falar um pouquinho. Quem tiver pergunta aí, estamos aí, hein? Então, nós vivemos em um ambiente que desestimula hoje a atividade física, né? E acaba fermentando um pouquinho mais a alimentação calórica. Então hoje está muito fácil, alimentos, né? A gente entra no supermercado hoje e tá uma tentação louca, né? Tá tudo pronto ali de muito, um acesso muito fácil assim. Então você já pensa, a vida tá corrida, então você também quer algo que seja mais fácil para você também ter mais tempo de descansar e acaba comprando alimentos que muitas das vezes não é alimentos tão saudáveis, né? Então, se ao invés da gente focar nesses deslizes, né, acaba que a gente tem uma melhor qualidade de vida. E aí a gente consegue obter uma alimentação mais saudável, porque hoje a gente sempre está atrás das guloseimas. A gente fala que, eu não como muito, mas não come comida, porque acaba que você sempre fica ali nos beliscos e a gente acaba, né, caindo na tentação das guloseimas. E se você quer ter um corpo saudável, um corpo que seja de acordo, né, igual eu falei, com o seu tamanho, de acordo com a sua altura, de acordo com a sua altura, com a sua idade, que você tenha um corpo que seja saudável, ideal para você, a gente tem que manter uma qualidade um pouquinho melhor, né, dos nossos alimentos, fazer atividade física. E hoje eu trouxe alguns dados que são importantes para nós, né, e nós vamos falando aos pouquinhos, eu vou dar algumas dicas, né. Então, qual que é o primeiro passo? Geralmente a pessoa que mantém, porque o que eu falo para os meus alunos é o seguinte, a gente passa por fases, é como se fosse uma viagem, que a gente vai fazendo paradas, né? Então, o processo de chegar ao seu peso ideal é como se fosse uma viagem de retorno, né? Estamos retornando para o peso que é ideal para nós. Então, é uma viagem, é um processo. E esse processo a gente acaba passando por estações que são um pouquinho mais difíceis, umas mais fáceis. Quando a gente está no início ali daquele processo, que a pessoa fala, dá o primeiro passo e fala, eu quero ter um corpo ideal, porque eu tô acima do peso, não por estética, mas por saúde, que é isso que a gente tem buscado hoje, que muitas das vezes a pessoa está pregando estética, mas hoje não é só isso mais, né? A gente sabe que a pessoa tem vários problemas, estou acima do peso, eu vou
vou ter problemas de saúde, né? Pressão alta e uma série de situações. Então é uma viagem, e essa viagem de retorno ela não é fácil. O primeiro passo é vou iniciar uma atividade física e vou melhorar a minha alimentação, né? Algo que já é um grande passo e o passo fundamental, porque é uma decisão e é uma decisão que acaba que a gente sofre com as decisões, né? Porque o processo de você estar vivendo determinada situação da sua vida, comendo de qualquer jeito e não tendo muitos hábitos saudáveis, né? Você se adequa àquele ambiente. Aquele ambiente, de certa forma, é favorável para você, tá bom. Tá bom? Então, essa decisão de melhorar a alimentação, de cortar gorduras, de cortar alimentos com açúcar, né? E iniciar uma atividade física não é uma decisão fácil, mas é uma decisão muito importante. Então, a gente sabe que hoje, quando a pessoa toma essa decisão, a gente tem que estar ali, né, ao lado dela, auxiliando, porque não é algo que seja fácil. Então, o primeiro passo para você conseguir manter, chegou, perdi lá, consegui emagrecer 20 quilos, mas como que eu faço para ficar com menos 20 quilos ou no meu peso ideal, que é o que a gente sempre tem em mente, né? Porque, e agora, como que eu faço? Porque muitas pessoas conseguem, mas depois o que acontece? Elas perdem todo esse processo. Então, emagreci 20 quilos, mas passo um tempo, fico bem, e aí eu volto naqueles hábitos e adquiro às vezes até mais, né, 25. Então, qual que é o primeiro segredo? Chegou lá no seu peso ideal, né? Qual que é o primeiro segredo? As pessoas, né, que conseguem obter um peso, né, considerado, nossa, essa pessoa sempre manteve, ela não, sempre teve esse corpo, né? Vamos olhar para a vida dessa pessoa. Vamos olhar para essa pessoa que você está imaginando agora. Imagina alguém que você olha assim no decorrer do tempo, que você a conhece e ela sempre manteve o mesmo corpo. Vamos olhar para a vida dela. Essas pessoas, geralmente, que conseguem manter o peso, aquele mesmo corpo, elas não pulam o café da manhã. Essas pessoas não pulam o café da manhã. Então, as pesquisas mostram, né, que quem faz essa refeição tende a ganhar menos peso, porque elas ingerem uma quantidade menor de calorias ao longo do dia. Então, o quanto é importante, como é importante a gente estar acordando e tomando um bom café da manhã, né? Porque você passou ali 8 horas dormindo, então você acorda, a primeira coisa que a gente tem que estar fazendo, tomando café da manhã. Isso é de extrema importância, é fundamental. E essas pessoas que geralmente conseguem chegar no seu peso ideal e manter isso ao longo da vida, a primeira coisa que elas fazem ao acordar é tomar um bom café da manhã, né? A segunda coisa que a gente observou que através dessa pesquisa que eu trago hoje para vocês, essas pessoas, elas adoram comer alimentos saudáveis. Um deles, né, se a gente for estar citando entre um tipo de proteína, é o frango. Essas pessoas sempre consomem frango, né? Não que você não possa estar comendo carne vermelha, mas geralmente essas pessoas, elas diminuem o consumo um pouquinho da carne vermelha e fazem a opção por carnes brancas, que é o frango, que é o peixe. Então elas reduzem um pouquinho o consumo de carne vermelha, 2 vezes na semana ou até 3 vezes, porém elas intercalam com a maior frequência a quantidade de carnes brancas, ingerem mais carnes brancas, né? Então, uma terceira coisa que eu trago para vocês hoje, essas pessoas que conseguem manter esse peso, elas incluem salada nas refeições. Então, todas essas pessoas, elas, né, acabam incluindo uma quantidade maior de salada. E aí essas verduras e frutas, elas são ricas em fibras e demoram mais a serem digeridas. Então você tem aquela sente-se saciado por mais tempo, né? Então tem você consegue, como o seu organismo demora um pouquinho para quebrar essas fibras, então você se sente mais saciado. Então, quando a gente chega no peso ideal, é importantíssimo a gente manter esses hábitos, né?
ao ingerir mais verduras e frutas, então a gente consegue se manter mais saciado por mais tempo. Porque quando você consome algum tipo de alimento que é mais puxando para o carboidrato, acaba que você sente a fome um pouquinho mais rápido, porque já cai mais como açúcar. Mas quando você ingere mais frutas e verduras, então você se sente mais saciado por mais tempo. Essas pessoas também, elas lancham frutas, né, e alguns tipos de castanhas. Então, no café da tarde, essas pessoas sempre buscam por frutas, por castanhas, né, ou leguminosas, e acaba que essas pessoas também fazem a opção por ingerir iogurte, né, e entre outros alimentos que sejam puxando para o queijo, dentre essas coisas. Então essas pessoas, elas acabam lanchando, o lanche delas é um lanche de melhor qualidade, e isso é importantíssimo. E também, para manter esse corpo aí que a gente não quer ficar lá naquele efeito sanfona, engorda e emagrece, as pessoas que comem também mais vegetais no jantar, né, elas também costumam manter-se mais saciadas por mais tempo, né? Então elas conseguem sentir menos fome, porque à noite geralmente a gente precisa um pouquinho mais, né? A gente sente um pouquinho mais de fome, muitas das vezes porque a gente pula algumas refeições, e uma das refeições que a gente costuma pular é o café da tarde. Mas aí, lembrando, se a gente conseguir consumir mais castanhas, se a gente consegue consumir nesse café da tarde queijo, consegue consumir nesse café da tarde iogurtes, né? Então a gente chega aí no jantar, a gente consegue estar um pouquinho mais saciado e a gente volta a ingerir mais verduras. E aí é a mesma situação. Ingerindo, elas têm mais fibras e aí acaba que a gente tem uma saciedade um pouquinho melhor. Essas pessoas também que conseguem chegar nesse patamar aí, elas não abusam de refrigerante, né? Então, o tão amado refrigerante, que nós não vamos citar aí aquele, né, nome daquele refrigerante gostoso que a gente costuma consumir aí em grande quantidade, mas essas pessoas, elas não tomam refrigerante. E aí a gente precisa entender que um copo de refrigerante, né, é uma quantidade em cerca de 20 gramas de açúcar. Então, é muito açúcar, né? Então, quando você consome o refrigerante todos os dias, então a gente está ingerindo aí, em média, cada copo 20 gramas de açúcar, o que é muito, né? Essas pessoas, elas têm certa noção, elas têm consciência do que elas estão ingerindo durante o dia. Isso é muito importante, porque acaba, como eu disse para vocês, quando a gente tem uma alimentação que ela não é uma alimentação balanceada, você chega nas refeições principais, né, comeu, mas ao longo do dia, o que você comeu? Então essas pessoas, elas têm consciência do que ingeriu ao longo do dia, e muitas das vezes a gente perde um pouquinho a noção, a gente belisca ali, pega um negocinho de cá, dali, e não, mas eu não como, mas é porque você às vezes não tem noção do que você beliscou, né, entre os intervalos das refeições principais. Então geralmente quando eu consigo manter o peso equilibrado, a gente sempre tem uma consciência a mais do que você está ingerindo durante o dia. Uma dica importante, eu já falei isso em lives anteriores, é você ter uma agenda, um diáriozinho, né, que você possa estar ali no início, para você se orientar com relação ao que você está ingerindo, porque aí você consegue, né, mapear direitinho. Porque senão você fala, não, mas eu como pouco, tudo bem, como pouco, mas o que você belisca? Então isso é muito importante. Então se você não se recorda, tem um diáriozinho, faz isso por algumas semanas, até você virar hábito e você se recordar de tudo aquilo e você fazer uma análise ali certa do que você está ingerindo. Muitas pessoas às vezes me faz uma pergunta, Roberta, desde que eu te conheço, se eu voltar em fotos antigas suas, você sempre manteve o mesmo corpo. Como que você faz? Qual que é o segredo? Não tem segredo. Na verdade, eu sempre busquei por uma alimentação saudável, né? Ao longo da minha vida, desde a infância, minha mãe sempre
buscou colocar alimentos que fossem saudáveis dentro de casa. Eu sempre tive hora para comer e é lógico que tive uma infância muito feliz e sempre pude consumir alimentos que crianças gostam, porém eu tinha hora, não era desregrado como a gente vê hoje em dia. Então, como que eu consigo manter sempre com alimentação saudável, né? E eu nunca fui de fazer regimes, né? Nunca precisei fazer regimes. E essa pesquisa, ela nos revela que parte dos pesquisados, né? Elas nunca ou quase nunca precisou fazer dietas muito restritivas, que é o meu caso. Eu nunca precisei fazer dietas restritivas, porque diariamente eu sempre busco, né, melhorar a alimentação e como alimentos mais saudáveis e nunca precisei fazer. Então, como eu nunca precisei tomar remédio para emagrecer ou fiz dietas que fossem muito restritivas, então automaticamente é fácil para mim. Quando eu preciso, eu dou uma reguladinha na alimentação e isso facilita muito e eu consigo voltar ao meu peso. Então eu sempre mesmo, é lógico que a gente sempre extrapola ao longo da vida, mas nada que seja exagerado e que eu não consiga fazer a minha viagem de volta para o meu peso, que é geralmente sempre o peso de acordo com a minha altura, de acordo com a minha idade. Então a gente sempre busca manter. Então essa pesquisa nos revela isso, né? Que quanto mais então você faz dietas, né, muito restritivas, vai e volta na alimentação, engordei 20 quilos, aí consegui emagrecer 10, aí não consegui chegar no ideal, e você fica naquele ciclo, quanto mais você faz isso, utiliza medicamento, faz essas dietas muito restritivas, é bem mais difícil você ao longo do tempo conseguir um resultado mais rápido, porque você fica muito nesse efeito que a gente sempre conhece, o efeito sanfona, e aí vai ficando cada vez mais difícil o processo de emagrecimento. É importantíssimo você fazer o caminho e fazer ele de forma correta. Se você está acima do peso, procure profissionais que te deem base para você chegar ao seu peso ideal e se manter naquele peso ideal. Então, se você iniciar um processo, vá até o final. Se tiver que estar em busca do emagrecimento, em busca de perder 10, 15 quilos, então faça essa caminhada e não fique nesse processo. Emagreço 10, não, tá muito difícil, desiste e volta aí para muito mais que isso. Então, vá até aonde você tem por objetivo e aí vai ficando fácil quando você precisar depois se reequilibrar, né, em torno de 2 a 3 quilos, tá? Uma das coisas que a gente sempre tem que falar, que nesse processo 70%, 80% é alimentação, né? E nós temos que entender que os outros 20 ou 30% é atividade física. E essas pessoas, são raras pessoas, a cada 5 pessoas, né, de acordo com a pesquisa, a cada 5 pessoas, uma tem um metabolismo acelerado que não precisa nem estar praticando atividade física, mas as demais precisam e soam a camisa para conseguir chegar ali, né, ao seu objetivo. Então, não são todas as pessoas que têm o metabolismo acelerado. Então, como que a gente faz com que esse metabolismo seja acelerado? Através de atividade física. Então, a gente precisa melhorar a alimentação, precisamos fazer atividade física. Porque às vezes a gente fala, eu tô fazendo só, comecei com a nutricionista. Ótimo. Ou não, eu só tô no exercício. Ótimo, já é um grande passo. Mas vamos unir as duas coisas, porque aí o resultado é muito mais rápido, você chega lá de forma muito mais rápida e aí você não vai ficar, né, parando no meio do caminho, no meio do processo, que não é um processo fácil, como eu disse, né? É um processo que ele é muito importante para você, principalmente hoje no momento atual, a gente está cuidando da saúde, né? Estamos aí num momento complicado e acaba que nós estamos descontando isso na comida em grande excesso, né? Então, hoje nós temos a oportunidade estamos vivendo o novo, né? E o novo qual é? Tá tendo muita aula online, oiê, eu aqui todo dia aí a gente tem, eu tô trazendo para vocês uma programação de atividades, então não tem desculpa, você pode tirar sim 10 a 15 minutos e gastar caloria dentro da sua casa, porque hoje tem várias lives que estão auxiliando você nesse processo.
E alimentação saudável não é apenas para você, mas alimentação saudável é para a família, porque nós precisamos entender também que uma criança obesa é um futuro obeso. Por que não melhorar a alimentação de toda a família? Por que não buscar por hábitos alimentares? A gente não está falando que tem que ser totalmente restritivo e não tem que comer as coisas que nos deem prazer, mas não precisa ser todo dia, não precisa comer um pastel hoje, uma pizza amanhã, tomar sorvete depois de amanhã. Não, vamos fazer escolhas, né? Vamos buscar obter hábitos que sejam saudáveis e que a gente possa fazer escolhas. Qual a escolha dessa semana para a família? Então vamos fazer, né? Então a prática de atividade física, ela é muito importante e é através dela que vai auxiliar a reeducação alimentar e atividade física que você vai conseguir manter aí seu peso ideal. Também, de acordo com a pesquisa, as pessoas que conseguem manter o peso ideal, elas se pesam uma vez por semana. Então, uma vez por semana, elas tentam controlar ali o peso, né? Muitas pessoas correm da balança e a gente só tem medo daquilo que, né? Aquilo que você não precisa temer, vai lá e enfrenta a situação de frente, não precisa ter medo. Vamos nos pesar pelo menos uma vez por semana ou a cada 2 semanas, que seja assim, para você tentar controlar. Porque é muito mais fácil você correr atrás de 2, 3 do que atrás de 10, 15. Então, você não acorda com 15 quilos a mais. Já disse isso várias vezes e vamos, né, mais uma vez que as pessoas às vezes comentam, só de ler a receita eu já engordei. Não, não é um processo, né? É uma caminhada. Então, o retorno não é fácil e a gente precisa melhorar muito nosso dia a dia e obtermos, assim, uma melhor qualidade de vida, tanto para nós quanto para nossa família. E através mesmo de alimentação saudável. Então, essas pessoas, elas pesam com frequência, tá? Pelo menos 1 ou 2 a cada 2 semanas você pesar, porque aí você vai ter uma noção maior do que está acontecendo com você. Porque quando a gente engorda 3, 5 quilos, às vezes, principalmente nós mulheres, a gente custa perceber, muitas de nós, né? Hoje a gente não quer enxergar que estamos 3 a 5 quilos acima do peso, e isso, quando começa a pesar mesmo, que a gente consegue perceber isso, a gente já elevou aí uns 3, 4, 5 quilos, que é um pouquinho mais difícil, ou mais, né? Que é mais difícil. Então, é importantíssimo a gente nos pesarmos com frequência, mas o que a gente também precisa orientar é que isso não pode virar também algo paranoico, né? Então, tô pesando todo dia, porque a gente tem uma oscilação de peso em torno de 1,5 kg, 2 kg. Então, às vezes não vai ter como você se orientar se você pesar todos os dias, porque se você ao longo do dia se pesar 2, 3 vezes, você vai ter, né, um parâmetro totalmente diferente aí de peso, aí você vai ficar doido. Não é isso que eu tô querendo dizer. Então, a cada 2 semanas ou uma vez por semana, a gente pesa, porque a gente consegue ir controlando um pouquinho mais. Então, falar que é fácil não é. E eu estou vindo aqui diariamente, trazendo para vocês tudo aquilo que eu acredito, tudo aquilo que eu estudei ao longo de todos esses anos, né, pós-formada, porque não para, né, a gente dá continuidade ao estudo, para eu estar trazendo a live para vocês e falando um assunto que às vezes não é um assunto tão agradável, mas é um assunto que eu sei que vai aos pouquinhos entrando na cabeça de vocês. É impossível emagrecer? Não, não é impossível emagrecer, né? O que está sendo aí colocado é impossível. Não, não é impossível emagrecer, mas é um processo. E todo processo, ele é de certa forma doloroso. Por quê? Preciso eliminar algumas coisas da minha alimentação, e mexer na alimentação é tão difícil. Às vezes a pessoa faz atividade, mas não quer mexer na alimentação. Mas por que não a gente controlar um pouquinho mais? A atividade física, ela vai auxiliar, né, de forma muito positiva com relação a gente ficar menos estressado, porque às vezes a gente acaba compensando mais na comida, às vezes nem tá com tanta fome e acaba compensando no alimento, né, comendo um pouquinho mais. Uma coisa que é importante também, que hoje ao alimentar, a gente acaba ficando com o celular na mão ou em frente à televisão, perdemos o hábito de sentar à mesa e alimentar ali.
Então, quando a gente faz isso, né, come as refeições principais em frente ao computador, ou eu também alimento com o celular na mão, eu tô totalmente perdida com relação àquilo que eu tô comendo, a quantidade que eu estou comendo. Então, que esse horário seja um horário sagrado para você prestar atenção no que você está alimentando, porque às vezes você vai conseguir alimentar um pouco menos, né? Vai precisar um pouco menos, porque você vai ter um pouco mais de noção daquilo que você está fazendo, né? É concentrar no horário da alimentação para saber o que você está ingerindo e também mastigar de forma devagar, não comer depressa, porque aí você consegue mandar a informação que você está saciado, porque o seu cérebro gasta em torno de 18 minutos para compreender que você está saciado. Então, se você às vezes come, né, um pouquinho rápido demais, então você não vai perder um pouquinho a noção disso. Então, até você falar, nossa, já saciei, então você já comeu bastante comida ali, que às vezes você nem precisava, né, nem precisaria naquele momento. É importantíssimo, então, a gente começar a prestar um pouquinho mais de atenção em mim mesma, né? E no que está acontecendo dentro da minha casa, porque assim a gente consegue evitar problemas futuros. Que mais uma vez gostaria de trazer para vocês que a preocupação não é apenas com relação a cada, né, as pessoas estarem ganhando peso e ficando obesas e só falando de fisicamente, não é isso. Não estou falando fisicamente, mas de todos os problemas que a obesidade vai trazer para você e para sua família, né? Então, o meu forte abraço. Estou à disposição de vocês. Agradeço a companhia. E aí, fiquem de olho na programação que todos os dias estamos trazendo para vocês, porque sempre vai ter novidade, vai ter atividade física. Então você pode gastar caloria em casa, sem sair de casa, que eu preparei uma programação semanal para você estar conseguindo, pelo menos, se manter aí, segurar até tudo voltar ao normal. Então vamos alimentar melhor, vamos prestar mais atenção no dia a dia e vamos buscar a prática de atividade física diária, certo? Então um forte abraço para todo mundo, uma boa noite. E aguardo vocês amanhã, tá? No mesmo horário que essa semana ficaram, o horário eu mantive às 21h30. Vocês têm um encontro marcado comigo amanhã. Beijos, tchau, fui!